durante o dia de setor a setor, certo? Eu vou fazer uma apresentação que eu queria fazer faz muito tempo já, mas eu não tinha terminado ainda, para começar. Acho que tenho que ficar um pouco longe aqui para poder aparecer na câmera. Eu não tinha finalizado ainda, mas é um negócio que eu deveria ter feito há muito tempo já, que faz parte um pouco da cultura e nunca foi exposto, certo? Mas vou apresentar, antes de tudo, um pouquinho sobre a Lua 4, né? Quem é mais novo na empresa deve lembrar com mais facilidade do onboarding do Eduardo, tudo que ele falou, né? De como 3 dias ele falando, né? Sem parar sobre a empresa, desde 1952, quando o fulano de tal nasceu e ele fez parte desse nascimento, ele foi quem fez o parto, não sei o quê, enfim. Mas eu vou trazer a história um pouquinho mais para frente, né? Desde um pouco mais perto ali de eu chegar e fazer parte. Mas, se vocês lembram, a Lua 4 começou como uma agência, né? Era uma agência de soluções digitais. E fazia o quê? Fazia tudo, literalmente tudo, que fosse tecnologia. Isso era bom porque era desafiador, né? Jovem, gosta de fazer coisa diferente, etc. Era desafiador, a galera tinha pique para trabalhar pra caramba, a galera passava a noite acordado, literalmente, não era, passou uma hora ali de madrugada, não, era virado mesmo, trabalhando. Isso era saudável? Com certeza não, mas eram jovens, gostavam de fazer aquilo, né? Inclusive eram mais os sócios, né? Então, só serve para se estourar mesmo. Então, era interessante, financeiramente era ok, mas era um negócio caótico, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Era uma bolsa de valores, né? Antigamente, a galera pirando, sem saber muito o que fazer, e agora, não sei o que, caiu, fudeu, não sei o que. E era um pouco caótico. Tinha bastante gente antigamente, inclusive, né? Chegou a ter quase 20 pessoas, eu acho. Então, era caótico. A gestão era caótica de entender o que estava acontecendo, quem estava fazendo o quê. Era rentável, mas era caótico. No meio do caminho, a gente encontrou uma necessidade específica do varejo, né, no setor automotivo, e a gente decidiu abraçar essa dor do mercado. Né? Tiveram alguns clientes do setor automotivo, teve Moto Oeste, teve a Nacional Veículos, e especificamente com a Nacional Veículos, a pessoa que estava lá, né, ela tinha maturidade para ver necessidades e expor a dor específica, né, e foi a partir daí que a gente começou a montar o produto que a gente tem hoje, o Lua 4 Auto, com base em necessidades de um novo consumidor, né, que procurava as coisas pela internet. Os novos consumidores, as pessoas mais jovens, especificamente, estavam cada vez mais online, as pessoas mais antigas com menos presença, mas o novo consumidor eram as pessoas que estavam crescendo ali, né? Em 2010, eu tinha quantos anos? 20 e poucos. Eu já estava... 20... Eu já era formado também. Pouco tempo depois, eu começaria a ser consumidor de veículos, né? Mas, antes de ser consumidor de veículos, eu posso influenciar... Eu tenho 28. Eu posso influenciar os meus pais a comprarem, posso influenciar meu tio, meus avós a comprarem, né? Então, as lojas precisavam já dar espaço para as pessoas da minha idade na época, né? Então, é por isso que veio essa necessidade do setor automotivo estar presente na internet. A gente começou a botar essa visão e a crescer o produto a partir daí. Foi nisso que a gente começou a mudar o modelo de negócio. A gente deixou de ser uma agência, né? A parte de agência de serviço, de tudo caótico, separou, foi para a Social Soma, nasceu a Social Soma, na verdade, né? E a Lua 4 permaneceu apenas gerenciando o setor automotivo. Está muito quente esse negócio aqui, vai pegar fogo, viu? Tá vindo quentinho aqui. Não, estou relaxada porque está quente aqui. Se o Alson está colando, imaginei eu aqui. Então, a gente mudou o modelo de negócio para um negócio que se tornasse escalável, né? Para quem lembra das características de uma startup tem essas principais, né? Um modelo de negócio repetível, ele é escalável, ele tem a startup normalmente atua em um cenário de incertezas, né? Afinal,
é um modelo novo de negócio, não existe ainda no mercado, então existe esse ponto de incerteza, e costuma ser uma empresa de tecnologia. Não necessariamente é uma empresa de tecnologia, mas provavelmente tem muita tecnologia envolvida, né? Por exemplo, uma empresa de educação, né? Uma universidade, ela pode se tornar escalável, provendo cursos online, e não é uma empresa de tecnologia, mas existe toda a tecnologia embarcada ali por trás para que ela consiga repetir aquele modelo e escalar em várias áreas. Né? A gente representa a característica, um ponto negativo da animação automática é essa. Ele replica tudo, anima tudo de novo. Uma das características é a respeito da receita, né? A gente tem, na startup, os custos eles já começam elevados, porque a gente precisa contratar gente para começar a produzir um software, por exemplo. E só depois de algum tempo, aquele software vai começar a ser comercializado. Então, a despesa passa em alta por muito tempo antes de começar a gerar receitas. Certo? O ponto positivo é que existe essa curva crescente de exponencial, que a gente chama, né, de receitas, e os custos eles permanecem meio que linear. Se a gente desse um zoom aqui nessa imagem, né, nessa linha vermelha, a gente ia ver que era meio que uma escadinha, né, porque são novas contratações, um servidor novo, investimentos que são feitos pontualmente, né, que faz essa escadinha crescer. Não é bem uma reta, não tem como ser uma reta, né, mas como a gente está com um zoom muito fora aqui, aparenta ser uma reta. E a receita chega a um ponto que a gente chama de break-even, que é essa interseção. É o momento que as receitas elas ultrapassam as despesas. A só título de curiosidade, as startups que a gente vem recebendo investimento, normalmente elas não atingem esse ponto de break-even, porque elas se mantêm com os investimentos. Quando ela está crescendo a receita, ela faz um novo investimento muito alto que deixa essa reta, né, a linha vermelha muito mais longe do que o break-even. E comparando com a empresa tradicional, né, que o cérebro da gente é mais fácil de entender quando a gente faz uma comparação, a empresa tradicional é uma receita mais linear. Ela vai se afastando um pouco porque ela tem poder de barganha, né, quando ela aumenta a produção. Né? Se antes eu comprava R$1.000 de insumo e agora eu estou comprando R$10.000 de insumo, né, eu tenho poder de barganha ali para comprar esse insumo com um custo um pouco mais baixo. Né? Então, quanto mais receita eu quero ter, mais insumo eu preciso comprar. Então, as linhas permanecem ali quase paralelas. Certo? E mesmo com essa evolução que a gente teve na Lua 4, né, de mudança de modelo de negócio, sempre existiram algumas coisas que eram imutáveis, né? Ou mudavam muito pouco. Evoluíam, obviamente. Mas a gente pode dizer que era imutável. Era um negócio, uma forma, antes, inicialmente, era uma forma não muito nítida. Ao longo do tempo, a gente foi ficando mais nítida o que eram aqueles valores. E valores são princípios morais e éticos que moldam a cultura da nossa empresa, né? Normalmente vem da liderança, porque é quem está ali servindo de exemplo e trazendo gente que tem um perfil semelhante, né? Isso é interessante porque a gente sempre atraiu gente com essa cultura, com uma cultura semelhante. Tem até uns gráficos aí, né, que mostram, esse pessoal empreendedor que mostra que é melhor a gente contratar uma pessoa com uma cultura semelhante, e treinar ela tecnicamente, do que contratar uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas não tem nenhum perfil com a cultura da empresa. Né? Porque não tem como mudar a cultura da pessoa. Se uma pessoa gosta de tratar alguém mal, ela vai continuar tratando mal. Não sou eu que vou mudar essa pessoa. Certo? Então, a gente procura pessoas com valores semelhantes a gente, com perspectivas semelhantes, para que a gente possa treinar essa pessoa de acordo com as necessidades técnicas da empresa. Se vocês lembram da apresentação que o Eduardo faz, essa apresentação é de 2019, né, se não me engano. Tem esses 5 itens aí, que explicitam, né, são os valores que a gente deixa explícito. Né, sendo com o cliente, com a qualidade de informação, atender bem para atender sempre,
acreditar no que vendemos e todos somos donos. Como eu falei, é uma evolução de valores, né? As coisas meio que são imutáveis, mas existe uma evolução, porque a gente começa a ver mais nitidamente o que são essas coisas. De um tempo, de alguns anos para cá, lá por 2016, 2017, eu acho, a gente consegue fazer um paralelo do zelo do cliente e o atender bem para atender sempre com a cultura customer-centric, né? Fazendo um paralelo, é a cultura customer-centric. Se eu atendo bem o cliente para poder atender sempre, é uma cultura customer-centric. Eu estou colocando ele no centro do meu negócio para continuar atendendo ele, né? E a partir disso, eu consigo construir produtos com necessidades reais, né? O contrário, também fazendo paralelo com o oposto, né? Para a gente entender melhor, uma empresa não customer-centric costuma desenvolver um produto e enfiar a goela abaixo do cliente. Um produto que ela não quer, mas na minha lábia, né? Na minha persuasão, eu faço ela comprar e aquilo não vai, provavelmente, gerar nenhum valor agregar nenhum valor ao cliente. Certo? Para quem não lembra, para quem não assistiu, tem uma apresentação que eu faço sobre isso. Acho que tem uns 30 minutos lá no YouTube. E o título é esse, Locout Talks, a edição 3, Danilo Customer Center. Se buscar Locout Talks, provavelmente vai aparecer já. E tem um QR Code aí para quem quiser pegar o link com mais facilidade. Certo? Outro ponto é o sentimento de dono, onde aqui atrás, é o último ponto, né? Todos somos donos. Esse ponto também é bem enraizado na cultura da gente. O sentimento de dono. Esse quinto item lá, o todos somos donos, e tal qual o zelo do cliente que a gente descobriu que é um ponto de customer centric, né? Um ponto customer centric. O sentimento de dono também tem uma palavra que define isso. Eu descobri não faz muito tempo. Se chama accountability. Essa palavra não possui tradução para o português, certo? Por isso que eu vou manter ela aí. Mas se a gente jogar no Google Tradutor, ela vai retornar responsabilidade. Mas a palavra responsabilidade não é suficiente para descrever o que accountability significa. O termo sentimento de dono, provavelmente... O Guido entrou. Eu devia ter adicionado ele na lista também. O termo sentimento de dono provavelmente é a melhor forma de representar o que ser accountable é. E é desse assunto, especificamente, que eu vou falar um pouquinho hoje, se minha voz aguentar. A Lua 4, desde que eu entrei, né, ela sempre foi uma empresa bem enxuta. Essa foto é de 2016, era o nosso time. Getúlio, Yara, Diogo, que vocês conhecem, né? Eduardo, eu acho que tem mais gente, né, Eduardo? Eu não lembro se Alisson que estava, que é estagiário, e Vinícius. Não, tinha saído já. No máximo, Alisson no máximo, Alisson e Vinícius. Okay? Então, vai no caminho da esquerda. Esse bicho é muito gostoso, pô. Gostoso, né? Demais, pô. Demais. É Getúlio. Isso é muito gostoso. Bicho tem músculo naturalmente, pô. É um negócio impressionante. Então, isso era o nosso time em 2016. No máximo, tinha um estagiário e Vinícius, que atuava... Era mais para atendimento, não era relacionamento ali, e comercial, mas mais relacionamento do que comercial. Você viu quando a gente voltou esse fragmento? É isso aí. Acho que foi para ter. Eu nasci aí já nessa sala. Eu nasci nessa sala, já sou. Isso foi lá. Que eu me lembro. Sala pequena, depois eu vou para a sala de novo. Você não lembra, né? No MD. Não é casa. E falar sobre ser accountable tem tudo a ver com isso, sobre esse time pequeno, enxuto, porque sem essa cultura de ser accountable, né, sem existir esse sentimento de dono, não tinha como a gente manter a quantidade de clientes. Obviamente é diferente a quantidade de clientes que a gente tem hoje de antes, né? Mas se você ver, não tem uma pessoa responsável pelo atendimento aqui
né? Getúlio era a parte da criação e atuava um pouco em marketing, e a área do financeiro. Diogo fazia front-end, não sei se ele fazia outra coisa, né? E Eduardo que fazia tudo, e eu que tinha entrado para o desenvolvimento, né? E para quem não sabe, eu entrei no A4 como funcionário em 2015, no final do ano, né? E teve uma reviravolta muito grande lá, de saída de sócio, principalmente, acho que teve um estopim, obviamente, né? Teve uma saída de clientes, que era uma receita muito alta para a A4, era muito alta mesmo, assim, a proporção. E acabava que, com essa saída, tudo ia dar ruim financeiramente. E eu acho que, nesse momento, alguns sócios, os que não estavam de acordo com a cultura, eles decidiram sair por conta própria, né? Saiu Daniel, Ícaro, tem mais alguém? Saiu Daniel, Ícaro, permaneceu Eduardo, Diogo, e foi aí nessa mudança que eles me chamaram para a sociedade, né? Com base, obviamente, não foi chamado às cegas, mas porque ele já me conhecia um pouco de antes, porque a gente já tinha prestado serviço juntos, né, em parceria, e com base nas entregas que eu já tinha feito. Não entregas técnicas apenas, obviamente, mas entregas de valor que abrangiam mais do que apenas o código. Né? Quando alguém chegava para mim, Danilo, você pode fazer isso para mim? Não, não posso fazer, não. Por quê? Porque eu já fiz. Né? E tinha várias outras coisas envolvidas também que eu não era obrigado a fazer, vamos dizer assim, porque ninguém tinha delegado isso para mim fazer. Eu chegava, ó, tem esse problema aqui, eu vou resolver. Eu comunicava com alguém? Não comunicava, só resolvia. Certo? Então, teve grandes otimizações que eu fiz em sites, no A4 Alto, teve muitas mudanças em processos que foram efetuados nesse período. E isso se tornou o motivo deles me chamarem para a sociedade. E para demonstrar um pouco o que é ser a conta, tem a história de João Cordeiro. João Cordeiro, ele é palestrante e ele é autor de um livro chamado Accountable. Não sei se tem um subtítulo, mas o nome do livro é Accountable. E foi a partir dele que eu conheci essa palavra. Ele foi fazer uma palestra numa escola municipal, em São Paulo, se não me engano, e ele começou a ver as coisas diferentes a partir dessas palestras que ele foi fazer nessa escola. Quando ele visitou a sala da diretoria lá, ele viu tudo muito arrumado, bem recheado, as prateleiras, né? Prateleiras com muitos livros, várias caixas de brinquedos no chão, bem recheadas também de brinquedos. E ele chegou para a diretora e falou, pô, muito bacana o trabalho que a prefeitura está fazendo aqui, né? Com esse material. Aí a diretora olhou para ele, né? Deu um risinho sarcástico assim. Aí falou, tu acha que isso aí é proveniente da prefeitura? A diretora chamou, ô, fulana, vem aqui. Aí chamou uma professora que estava na sala lá. Ô, fulana, tem um nome, não lembro não. Faz tempo já que eu li essa história. Conta aqui para João, de onde vem essas coisas aí? Aí a professora falou, olha, de 3 em 3 meses, a gente pega 10% do nosso salário, todo mundo. Professoras, diretoria, ASGs, todo mundo da escola pega 10% do salário, a gente vai lá na 10 de março em São Paulo? 25 de março. 25 de março, compra brinquedos, 15 vezes de diferença. Compra brinquedos, depois vai no sebo, compra um monte de livro e tá aí, um monte de coisas. E ela terminou falando, ó, e a gente faz isso porque a gente é apaixonada pelo que a gente faz, né? Aí o Cordeiro contou essa história para um amigo, que era Bebenuti, e Bebenuti falou, ó, João, isso tem um nome, é uma virtude, se chama accountability. João ficou interessado nesse assunto, começou a estudar o que era isso, né? Viu que essa palavra não tem tradução, né, para português, no caso, e começou a estudar, entender o que era, e começou a palestrar sobre isso, e criou, né, fez um livro sobre isso também. O livro é interessante, ele fala de várias formas de ser accountable no governo, né, que é mais com prestação de conta mesmo,
na vida pessoal, no trabalho. E com essa história de João Cordeiro com a escola, a gente já consegue saber um pouquinho, entender um pouco a diferença sobre responsabilidade e ser accountable, né? Se fosse uma outra escola qualquer, uma pessoa assumiria um cargo específico e ela assumiria a responsabilidade sobre aquele cargo, a responsabilidade sobre exercer as tarefas inerentes àquele cargo, certo? Só que na escola que João Cordeiro foi, era um pouco diferente, elas faziam um pouco a mais. Elas tinham uma visão um pouco ampliada, porque elas queriam cuidar do ambiente que elas viviam. Não só executar as tarefas e depois ir para casa sem entregar valores realmente de valor. Danilo quer dizer, então, que eu tenho que gastar dinheiro para mudar o meu ambiente? Não é isso, não, certo? Não tem nada a ver, na verdade. Se quiser gastar dinheiro, pode gastar. A título de exemplo, vamos supor que a gente está tudo no escritório, né? Isso já aconteceu muitas vezes, inclusive. Muitas, literalmente. Sei lá, 10 pessoas é muito, né? 5 pessoas no escritório, tá lá todo mundo lá trabalhando e tal, normal. As pessoas meio cabisbaixas, assim, Eduardo, bateu a fome aqui. Vou ali comprar um salgado. Aí sai, definir, compra o salgado de R$1, né? A gente comprava o salgado de R$1 lá em... Como é o nome ali? Daquela Nova Descoberta. Comprava, voltava para a sala, todo mundo ficava extremamente feliz. Né? Todo mundo comendo ali. Eduardo gastou R$5, todo mundo ficou feliz, o ambiente mudou, ele ficou feliz, as pessoas ficaram felizes. Vale a pena? Eu acredito que vale a pena. Né? Não é algo intrínseco do trabalho, é algo intrínseco da pessoa, certo? E tem algumas histórias só para demonstrar, né? Tinha essa empresa de telecomunicação que houve uma pane nos geradores. E esses geradores pegaram fogo e acabou que deixou a empresa de telecomunicação sem operar por praticamente um dia inteiro. Né? Pegou fogo, tinha que trocar as coisas de fiação e etc. Não tinha como ser rápido. E o CEO da empresa fez a reunião de gestão de crise, né? Juntou lá os principais líderes da empresa para reunir, para saber as ações que iriam tomar. Não só técnicas, né? Para resolver o problema dos geradores ali. Mas todas as questões inerentes, né? Para com a sociedade, dentro da empresa, as pessoas vão trabalhar, como é que elas vão trabalhar, o que elas podem fazer. Mas, enfim, quando o CEO comunicou o que foi o problema, né? Não, foram os geradores que pegaram fogo, as pessoas começaram a comentar. A pessoa falou, tinha uns estalos lá nos geradores, né? A outra é mesmo, eu estava ouvindo também esses estalinhos aí. Essas pessoas, esse é um exemplo negativo, certo? Está escrito. Esqueci de estar escrito. Mas essas pessoas é um exemplo de como não ser accountable. Porque essas pessoas viram que tinha algo estranho acontecendo nos geradores. Mas não é minha área. Tá, mas não parecia algo estranho? Aquilo acontecia antes? Não acontecia, tá, mas... Então era estranho, porque você... E ele falou isso para as pessoas, tá? Mas o CEO não estava cobrando das pessoas, ele estava questionando. Por que será que essas pessoas não comunicaram, né? Não era uma questão de cobrança, tá? Ele não passou pela cabeça de vocês que aquilo não era normal, certo? E tem exemplos positivos também, né? A gente vê muita história de japoneses que dá a entender que eles são muito accountables com a sociedade, né? Recentemente, e teve outros casos anteriores também, inclusive na Copa do Mundo, que ao término dos jogos, eles pegam um saquinho de lixo bem grande e saem recolhendo o lixo. Não só o lixo dele, mas o lixo da área que eles estavam. E isso é ser accountable com a sociedade. Né? Eles estão fazendo aquilo não para ganhar algo em troca, mas porque eles se sentem bem fazendo, porque eles abrem um pouco a visão do mundo deles e, não custa nada eu limpar isso aqui. Né? E teve também... O mundo não entende. Não é um padrão, né? E teve esse outro caso, eu estava procurando um caso que eu vi, que japoneses, no metrô, que japoneses caíram ali nos trilhos
os japoneses levantaram, né, o metrô para ajudar essa pessoa. Eu não encontrei, mas eu encontrei essa outra, e a companhia de trem, né, de metrô, botaram um comunicado pedindo desculpas para a sociedade, porque o trem tinha saído 25 segundos antes do previsto. Eles tinham a obrigação de fazer isso? Não tinha. Mas eles foram a ponto com a sociedade. Ó, ocorreu isso aqui, a gente queria pedir desculpas porque a gente causou transtorno a vocês. Mas eles não tinham a obrigação de fazer isso. Certo? E ser accountable, essa mistura, assim como a cultura customer-centric, ela pode ser aprendida. Né? A gente não nasce com isso de padrão de fábrica, né? Quando a gente nasce, a gente não tem esse sentimento de abrir a visão, de ver o que tem ao nosso redor para cuidar. Mas pode ser aprendido, certo? Existem, isso é mais a título de curiosidade, né? Existem as religiões politeístas e mitologia grega, né? Não sei se vocês conhecem, né? Obviamente, provavelmente, na verdade, já ouviram falar sobre Hércules, Zeus, Hera e etc. E é interessante que e essas superstições, né? Também, por exemplo, signos, etc. Essas superstições e a religião politeísta, elas faziam as pessoas tenderem a dar mais desculpas, a não ser accountables. E eu vou explicar por quê. Não que tenha mudado tanto drasticamente com a religião monoteísta, tá? Mas essas religiões, elas levavam as pessoas a culpar os deuses específicos daquele problema, né? Então, por exemplo, a colheita deu ruim. Pô, é o deus da colheita, tem um nome, Deméter. Deus da colheita e da fertilidade, pô, culpa de Deméter, tudo bem. É culpa dos deuses, tudo bem. Aí, se não tivesse um deus para culpar, eles podiam culpar aquelas irmãs que teciam os fios do destino, né? Que eu não vou lembrar o nome, mas se tivesse alguma calamidade que eles não conseguiam culpar os deuses, eles culpavam o destino, que eram as irmãs lá que teciam os fios do destino, né? Tinha até uma deusa que a história mais ou menos tipo, ela foi condenada a vagar pelo mundo humano e ela não pisava no chão. Ela ou ele, não me recordo o nome. Não tem sexo, Deus, eu acho, né? Não tem. Tem, porque Zeus casou com Hera, né? Então tem sexo. E esse Deus, ele não pisava no chão. Ele pisava nas cabeças dos homens, dos mortais, dos homens no sentido de seres humanos. E a cada toque que ela fazia, ela fazia, acontecia alguma desgraça com essa pessoa. Podia ser pouca coisa, podia ser muita coisa, né? Então a pessoa podia culpar essa Deus por literalmente tudo, né? Tipo, queimou a geladeira, pô, culpa de fulana. Bati o dedinho aqui, pô, culpa de fulana, né? As pequenas coisas, principalmente, eles culpavam essa deusa. E tem a história de Hércules, né? Indo ao contrário dos deuses, né? Da mitologia, né? Que as pessoas conseguiam culpar com muita facilidade. As histórias heróicas da mitologia são accountable, né? Mas as pessoas tendem a dar desculpas porque é mais fácil para elas, é mais cômodo. Zeus Hércules é filho de Zeus com uma mortal, Alquimena. Hera é a esposa de Zeus, né? Ela foi traída por Zeus e acabou que Hércules nasceu. Era a deusa. Era a deusa. Ela tinha um sentimento de vingança, né? Ela não suportava Hércules. E em certo episódio aí, ela drogou ou enfeitiçou Hércules. E em momento de alucinação, né, ela acabou matando os filhos, as filhas e a esposa. Quando Hércules recobrou a consciência, obviamente, ele fez sem querer, né? Estava drogado, chapado.
E quando ele recobrou a consciência, ele viu que tinha acontecido e não sabia o que fazer. Né? Ele, com seu remorso, ele buscou um oráculo. Não vou lembrar o nome dele. Mas o oráculo sugeriu que Hércules fosse ao Olimpo perguntar aos deuses o que deveria fazer. Né? Mas aí o oráculo indagou, olha, você tem que fazer a pergunta certa. Você vai fazer uma pergunta e tem que fazer a pergunta certa. Diante desse episódio de Hércules matar esposa e filhas, qual seria a pergunta certa a ser feita aos deuses? O que é que vocês acham? De quem é a culpa? Quem fez isso comigo? Mas o quê? Por que fizeram isso comigo? Eu já sabia, mas... Né? As perguntas padrões que acontecem quando existe uma tragédia é justamente essa, né? A pessoa quer culpar os outros. Isso é intrínseco do ser humano. Isso não é que é errado. Isso é o padrão do ser humano, certo? Mas essas perguntas são perguntas de culpabilidade. Essas perguntas tendem a delegar a culpa para alguém ou se colocar numa posição de vítima. Certo? Existe uma lista de frases de culpabilidade, né? Vamos dizer assim. E a problemática não é usar essas frases. Todo mundo usa essas frases. O maior problema é se ater a elas. Né? Então, quem nunca, né? Eu não sabia. Quem nunca usou isso? Não recebi o e-mail. Isso sempre foi feito assim. Só fiz o que me mandaram. Imagina aí, Eduardo vai para o internato lá, como é que chama? Internato. Está lá no hospital, aí chega um médico lá, Eduardo. Estamos fazendo um teste de máquina de respiração ali na outra sala. Tem uma máquina ligada. Vai lá desligar para mim, por favor. Eduardo vai lá na sala, né? E ele fez o quê? Isso que me mandaram. Aí viu lá na sala, tinha uma máquina desligada, outra desligada e outra ligada. Desligou. Quando foi mais tarde, chega fuzuê no hospital. Caralho, morreu fulano. Que fulano? Não, fulano estava na máquina de respiração ali. Tá, mas ele estava estável. Não, mas estava desligada a máquina. O Eduardo matou o cara. Porque ele fez o que mandaram fazer. Ele fez literalmente o que mandaram. Mas ele não foi a conta, bom, porque tinha uma pessoa utilizando a máquina. Né? Então, enfim, para abrir um pouco mais a visão do que realmente são as coisas. Já enviei no e-mail, isso aqui é usado quando a pessoa não quer se responsabilizar por algo. Eu fiz minha parte da mesma forma, a gente precisa pensar no todo, não só na nossa parte. Se alguém precisar de ajuda, a gente precisa ver se existe como ajudar. Essa não é a minha função, mas como é que eu posso ajudar essa pessoa a performar melhor? Já deu meu horário, esse cliente não é meu, esse problema não é meu. Eu consigo dar um exemplo para cada situação dessa aqui. Né? Eu consigo dar situações reais, de verdade, e posso dar situações bem importantes. Né? Para exemplificar cada problemática dessa. Né? Mas, olha só, o último ponto. Esse problema não é meu. Quando se trata de trabalho e existe um problema na empresa, o problema é seu sim. Se existe um problema que vai impactar a empresa negativamente, o problema é seu também. É muito seu. É muito seu. Se a empresa é afetada negativamente, você vai ser afetado negativamente. O inverso também é verídico. Se a empresa for afetada positivamente, você é afetada positivamente. Principalmente aqui na Locose, porque a gente sempre pensou em todos, né? Com benefícios ou reajuste de salário, da forma que a gente consegue fazer. Sempre que consegue fazer, a gente faz. Certo? Já deu meu horário. Isso aqui é importante para a gente, eu acho. Porque a gente é flexível pra caralho. Muito absurdamente flexível. Né? A gente não pede atestado médico. A gente só quer que você comunique
que não vai estar disponível. Certo? Por quê? Porque a gente entende que todos somos humanos e todos temos necessidades pessoais. Né? O que é que a gente não pode conceder? Que você não produza o que foi combinado para ser produzido. Mas a flexibilidade precisa ser dos dois lados. Se a gente deixa, né? Vamos dizer assim, deixa é uma palavra muito forte, eu acho. Que você saia no momento, em horário comercial, para resolver alguma coisa pessoal, qual é o problema de, num dia, que a gente precisa que você estique até 15 minutos depois para finalizar algo? Qual é o problema de flexibilizar para o lado da gente também? Né? O já deu meu horário é um dos pontos que batem forte aqui no meu peito quando a gente fala disso, porque existe esse ponto de flexibilidade. Precisa ser dos dois lados. Se não for dos dois lados, a gente vai precisar cortar, né? Infelizmente. Quem mora em condomínio aqui, condomínio grande, principalmente. Condomínio grande é caótico, porque existem culturas de todos os tipos, de todo jeito. Né? Eu morava no condomínio que tinha quase 800 apartamentos, lá em Nova Parnamirim. E, tipo, tem a área de lazer lá, né? Tem a piscina. E era permitido que as pessoas fossem, utilizassem sempre, né? Tá para baixo, tá swingando, né? E utilizassem a piscina, a área comum, né? Mas o que aconteceu? As pessoas não eram accountable. Elas não pensavam nas outras pessoas que utilizavam aquele espaço também. Então, elas iam, levavam snacks, né? Comidinhas, deixava tudo sujo, levavam caixas de som grande e poluía o ambiente, não só o ambiente, mas também os apartamentos. Principalmente em época de pandemia, muita gente começou a trabalhar em casa. Então, atrapalhava o trabalho das pessoas também. Mas não só isso, né? Tem as pessoas que trabalham à noite, dormem de dia, então estava gerando muito, muito transtorno. Então, o que acontece quando isso acontece? Todo mundo perde, porque cria-se regras. E a regra tem que barrar esse tipo de gente que não é accountable. Mas, Danilo, eu sou accountable. Eu cuido das coisas, eu não deixo um farelo no chão, tá? Mas, infelizmente, a outra pessoa não é. E eu tenho que barrar esse tipo de coisa. Para o bem do meio ambiente. Certo? Mas, enfim, qual foi a pergunta de Hércules? Então, Hércules perguntou, qual é o meu castigo? Ele não delegou a culpa a ninguém. Foi ele quem fez as atrocidades. Né? Obviamente, ele estava sob efeito de alucinógenos, ou que seja, mas ele não delegou o erro para ninguém, o problema para ninguém. O que ele queria era consertar as coisas, ou amenizar, consertar não tinha como consertar, né? Mas ele queria amenizar o que tinha acontecido. Então, as perguntas certas, as perguntas accountable que devem ser feitas, são as que colocam o eu como sujeito principal, né? O que eu posso fazer dentro dessas condições? O que eu posso fazer para negociar melhor aquele contrato? O que é que eu posso fazer para Adler entregar um produto com mais qualidade? O que é que eu posso fazer para Thiago ter mais facilidade de conversão? Certo? O que é que eu posso fazer para auxiliar a Paula, que não tem nada a ver com o produto da gente, né? Ela é da área administrativa. O que é que eu posso fazer para melhorar a vida de Paula? Né? Pode ser que eu tenha ideias, visto que eu trabalhei, tive outras experiências, posso trazer uma experiência nova para a Paula aplicar. Então, quando a gente coloca nós como centro de algo de resolução, a gente começa a ser accountable. Há um tempo eu me deparei com essa frase, tá? Isso é algo bem mais pessoal, certo? Não foi bem essa frase, eu não lembro exatamente a citação, mas essa frase foi o que meu cérebro absorveu, tá certo? Eu não lembro também que tipo de conteúdo eu estava lendo, mas faz alguns anos que eu me deparei com esse conteúdo e essa frase entrou na minha mente. Eu sou responsável por tudo que ocorre ao meu redor. Falou alguém em algum momento. Parece ser pesado, né? Me culpar ou me responsabilizar por tudo que acontece ao meu redor. Mas não é para ser pesado. Isso é algo mais para nos levar
a refletir ou pensar o que eu poderia ter feito para evitar esse tipo de situação. Exemplificando. Vamos supor que eu andei com o Rafael no carro e eu percebi que na BR ele andava colado com o carro da frente, né? Velocidade um pouco mais alta e ele andava junto com o carro. E beleza, eu vi isso, deixei para lá, não comentei, né? Não é da minha conta, eu não sou responsável por isso. Mas um certo dia, Rafael foi e bateu um carro na frente, numa situação semelhante. O carro da frente freou, ele não tinha espaço suficiente para frear também, e bateu. Eu posso me responsabilizar por isso, porque eu vi a oportunidade de educar Rafael e eu me abstive disso. Né? É o mesmo caso lá da telecomunicação. O pessoal viu que tinha algo errado. Eles escolheram não falar. Certo? Outros pontos também, o cliente X reclamou de Y coisa, ou não soube fazer Y coisa. Como é que eu posso evitar que isso aconteça das outras vezes? Será que se eu colocar um processo novo para isso, será que vai evitar? Será que se eu mandar um comunicado para todo mundo da base, será que vai resolver isso, problemas futuros? Será que eu posso colocar isso no processo de onboarding de uma forma mais explícita? Será que vai melhorar? Né? Então, isso é um exercício para evitar a culpabilidade. Né? O João Cordeiro, inclusive, usou a palavra culpability, que, inclusive, ele fez um livro com esse nome. Não tive a oportunidade ainda de ver. Mas é para evitar utilizar da culpabilidade, né? Para a gente refletir o que a gente poderia ter feito de melhor para evitar aquilo. E esse exercício nos ajuda a ser mais accountable. Né? É uma parada que eu falei. Ela pode ser treinada, a gente não nasce com isso. Obviamente, algumas pessoas são mais propensas devido à cultura que ela tem em casa, que ela tem no ambiente que ela frequenta. Mas isso não é intrínseco do ser humano. Né? É um negócio que a gente pode amadurecer, pensar, melhorar. E como é que eu posso ser accountable? Né? Como é que eu posso melhorar essa minha atitude? Evitar as técnicas de qualidade, né? Aquelas 10 lá que eu listei, que são as principais. Né? Quando acontece algo, eu tento delegar para alguém, aquilo já estou delegando a culpabilidade. Não, não, a culpa é minha, não é assim. Então, calma lá. Caiu o servidor, a culpa é minha, não. Então, calma lá. Porque a culpa é de Adam, não é isso. Não é a culpa de Adam, a culpa é minha. O posicionamento que eu devo ter é, beleza, como é que eu vou resolver isso agora? Eu ligo para a Adam, eu falo com o Rídio está de férias e agora? Rídio, será que ele vai ter essa flexibilidade para me ajudar? Enfim, eu tenho que me colocar como centro da resolutiva daquilo e ver como é que eu posso ajudar. Como eu falei, também isso, né, com as professoras, etc. E vai ser dando barra com saudades. Procurar agregar valor no meio. Precisa gastar? Não precisa gastar. Né? Mas ver como você pode auxiliar alguém, que você vê que está com algum problema, isso é ser accountable. E eu acho que eu não falei no início, mas isso não é apenas no ambiente de trabalho. Em casa, você pode ser accountable. Quando você vê a garrafinha de água vazia ali pela metade e não é sua vez de encher, você vai e enche, já está lá na cozinha. Isso é ser accountable. Né? Quando você vê alguém meio cabisbaixo ali em casa e olha assim, isso não é problema meu, ou tá tudo bem aí? Isso é ser accountable. Certo? E também a gente agregar um tipo de feedback. A gente teve aquela consultoria lá com o pessoal do MB e a gente nunca iniciou as reuniões de feedback. Então, um dos pontos que quero colocar de compromisso com vocês agora é a gente iniciar essas reuniões de feedback individuais, certo? Então, vou organizar para que próxima semana a gente já comece, né? Final do ano, acredito que não tenha muito tumulto de clientes, etc. Acho que é uma boa oportunidade para a gente iniciar isso, dedicar um tempo a isso, né? Uma reuniãozinha rápida ali de meia hora, ou quem
tiver muita coisa para desabafar, a gente estende um pouquinho mais. E essa cultura de feedback vai auxiliar a melhorar esse nosso posicionamento de ser accountable, né? Porque aconteceu aquilo, tá, mas vamos parar de culpar. Vamos parar de culpar. Como é que a gente pode resolver agora para que isso não aconteça mais? Né? Esse momento de feedback pode auxiliar, né, nesse crescimento pessoal da gente. Beleza? Ao longo dessas reuniões de feedback, eu acho que eu posso trazer alguns outros pontos de como melhorar, né, esse posicionamento de ser accountable. De novo, não só no trabalho, mas é uma virtude da pessoa. A pessoa leva para onde quiser, para casa, para o trabalho, para a igreja, para o crossfit, para a lan house, para todo canto, né? Para o hospital, para evitar desligar a máquina do senhorzinho, certo? Essa apresentação encerra aqui. Se alguém tiver alguma dúvida para tirar alguma pergunta sobre Hércules. Isso vai ser individualmente.